Revelado. O incrível poder oculto de pais humildes que surpreenderam um guia arrogante em público. A praça central do bairro pulsava com vida. A apresentação comunitária era uma promessa de alegria em meio às lutas diárias. Maria e João, com seus olhares cheios de esperança, preparavam suas crianças, Henrique e Luana, para o grande momento. A simplicidade das roupas, um vestido para Luana e uma camisa nova para Henrique, representava o amor que eles dedicavam para que seus filhos se sentissem especiais. Lembrem-se, o que importa é o coração que colocamos no que fazemos, disse Maria, sentindo os pequenos nervosos ao lado dela. O riso contagiante das crianças ecoava pelo pequeno apartamento, misturando-se com cheiros de comida caseira, repleta de carinho. Enquanto isso, David, um guia turístico que vivia em outro mundo, foi escalado para ser o anfitrião do evento. Com arrogância estampada no rosto, olhou para a família de Maria e não pôde evitar um sorriso debochado. As roupas simples das crianças pareciam uma afronta ao que ele considerava beleza. E foi nessa energia negativa que algo inacreditável começou a surgir. Quando a apresentação começou, as vozes da comunidade se uniram. David abriu a boca para desmerecer, mas foi interrompido pela performance emocionante de Henrique e Luana. Eles recitaram poesias sobre amor e união familiar. Cada palavra pulsava como um tambor, ecoando nos corações dos presentes. As mãos começaram a se unir, e o público vibrava em sintonia. É nesse instante que o verdadeiro poder da humildade brilhou. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria se levantou, tomada pela emoção. Com a voz embargada, ela falou sobre a força da união familiar, sobre os desafios das famílias que, como a dela, lutam diariamente. Cada palavra sua reverberava na multidão, e os olhares se encontraram em um pacto silencioso de empatia e resistência. O orgulho de ser quem eram, apesar das dificuldades, contagiou o ambiente, e até o espírito rancoroso de David começou a murchar diante daquela verdade irrefutável. No fundo, a transformação do guia estava em andamento. Ele viu o brilho no olhar daquelas crianças, a força que Maria emanava. A arrogância se desfez, dando lugar a um questionamento interno. Seria que sua vida cheia de aparências valia mais do que os sentimentos autênticos daquela família? Assim, naquela praça, sob os olhares admiráveis e emocionados da comunidade unida, nasceu uma nova consciência. David enfrentou sua própria reflexão. E a pergunta pairou no ar: será que a semente da mudança havia sido plantada em seu coração? A atmosfera da praça estava eletrificada. O calor humano pulsava a cada palavra proferida por Maria. O olhar das pessoas se fixava nela, cada rosto refletindo a luta e as vitórias de suas vidas cotidianas. João, ao seu lado, sentia seu peito inchado de orgulho. Ele via não apenas a sua mulher, mas todos aqueles que também tinham histórias de superação. Aquela apresentação não era apenas sobre a família deles, era uma celebração do que significava ser parte daquela comunidade. David, por outro lado, estava em outra realidade. Quanto mais Maria falava, mais ele tinha a sensação de que a sua própria existência era vazia. As dúvidas começaram a atormentar sua mente. Aqueles momentos simples, recheados de sentimentos genuínos e autenticidade, ele nunca havia experimentado de verdade. Desde quando ele se tornou tão distante de pessoas que viviam a vulnerabilidade de ser humano? As apresentações dos artistas locais, a comida compartilhada, as risadas, tudo aquilo começou a tocar seu coração de forma inesperada. Henrique deu um passo à frente. Com a inocência de uma criança, começou a cantar uma música que falava sobre união e amor. O timbre doce de sua voz causou um efeito impressionante sobre a multidão, e David ficou paralisado, rendido à beleza daquele momento. Ele se viu envolvido pela emoção, o que era novo para ele, mas também intimidador. Com os olhos fixos em Henrique, iniciou uma profunda reflexão. O que realmente importa na vida? A busca por aprovação ou a conexão verdadeira com as pessoas ao nosso redor? Maria percebeu a transformação não só no próprio David, mas no jeito com que os presentes começavam a se unir. As mãos se entrelaçavam, os olhares se cruzavam e, mesmo aqueles que estavam com uma expressão fechada, agora começavam a sorrir. Um sentimento de pertencimento se espalhava pela praça, como um raio de sol após uma longa tempestade. E, em meio a isso, era impossível ignorar a forte energia que brotava do coração de cada um.
Vamos fazer algo juntos! Exclamou Maria, tomada por um impulso. Que tal cantarmos uma música que representa a nossa jornada? Essa ideia acendeu as chamas dentro da comunidade. O grupo se reorganizou e, em um movimento sincronizado, começaram a entoar uma canção louca por esperança, onde as vozes se misturavam em um coro poderoso. Os sapatos descalços sobre o chão de terra, as palmas batendo, e os rostos radiantes refletindo a libertação. Era como se, naquele instante, todos tivessem acordado para a beleza da simplicidade da vida. Mas, com a empolgação crescente, David se sentiu cada vez mais deslocado. Ele não sabia como lidar com aquele turbilhão de emoções que o estavam esmagando. A alegria efusiva que o cercava parecia distante e quase irreconhecível. Enquanto a comunidade se unia, sua amargura o separava. Ele se virou para sair, mas algo impediu. A pequena Luana havia corrido até ele, com um sorriso que poderia iluminar a noite. Você também pode cantar com a gente, moço. Ela disse, com a doçura inocente de uma criança. Aquela simples frase atravessou seu coração como uma flecha. Ele hesitou, sentindo um impulso de responder ao chamado da plateia e ao carinho daquela menina. Então, ele se virou. A pergunta ecoava forte em sua mente. E se este momento pudesse ser a chance de me reinventar? Com o olhar fixo na pequena Luana, David fez uma escolha. Ele respirou fundo e, mesmo sem saber ao certo o que viria a seguir, começou a cantar e uma nova jornada começou a se desabrochar. A voz de David se misturou às de outras pessoas, formando um som que era ao mesmo tempo tímido e poderoso. A cada nota que saía de sua boca, uma parte do peso que lhe oprimia parecia se dissipar. Os olhares se voltaram para ele, e mesmo que sua insegurança o fizesse querer se esconder, havia uma nova luz no rosto de vida. Ele estava ali, cantando com todos, e isso era mais do que apenas um ato. O resto da comunidade continuou a entoar a música, e o clamor coletivo crescia. A energia da praça se transformou em um verdadeiro espetáculo de amor e união, como um abraço caloroso que envolvia a todos. João olhou para Maria, e ambos trocaram um sorriso que dizia tudo. Eles sabiam que aquele momento seria lembrado como um ponto de virada na vida de David. Enquanto a canção avançava, David deu um passo à frente. Seus olhos se encontraram com os de Henrique, que observava com um semblante de apoio. Era como se o garoto dissesse que ele não estava sozinho, que todos ali compartilhavam suas próprias lutas e alegrias. E naquele instante, a sensação de pertencimento tomou conta de David. Ele cantou com mais força, cada palavra carregada de significado, como se pudesse finalmente se libertar das correntes que o prendiam a uma vida sem cor. Depois de um tempo, a canção chegou ao fim, e aplausos e gritos de encorajamento brotaram dentre a multidão. David, com o coração acelerado, tinha lágrimas furtivas escorrendo pelo rosto. Ele não conseguia parar de sorrir. Sentia-se despertado, uma chama acesa dentro dele que nunca antes tinha se manifestado. A comunhão que vivenciou fez perceber que vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas sim uma ponte para a conexão genuína. Meus amigos, essa é a força que temos quando estamos juntos. Maria exclamou, enquanto o entusiasmo da multidão ecoava ao seu redor. É na união que encontramos nossa verdadeira força, e hoje, todos nós somos parte de algo belo. Enquanto o público respondia com aplausos e gritos, David sentiu o peso de sua transformação. Ele não era mais um observador, agora, era um participante ativo, um filho daquela comunidade. Ele olhou para Luana, que pulava de alegria, e viu nela o futuro, um futuro de amor, esperança e coletividade. Porém, à medida que a energia da festa aumentava e as vozes se calavam, algo começou a mudar. David notou a presença de um homem na beira da praça. Era um estranho, mas seu olhar arrogante não passava despercebido. Ele atravessou a multidão com um ar de superioridade que quebrava a magia do momento. Suas intenções pareciam sombrias, e a desconexão que ele exalava fazia todos se perguntarem o que estava prestes a acontecer. Maria notou a tensão crescente e confrontou o homem. Aqui não é lugar para arrogância. Estamos celebrando a união e o respeito que criamos. Ela disse, com a voz firme e pronta para defender sua comunidade. David, sentindo mal-estar no ar, teve um impulso. Era hora de se posicionar, de mostrar que a verdadeira força não estava apenas na canção, mas também em se erguer diante da adversidade. À medida que o homem se aproximava, David respirou fundo. Ele sabia que aquele podia ser um momento decisivo, não apenas para ele, mas para toda a comunidade. Porque é em nossas fraquezas que encontramos a força para lutar. Ele gritou, pronto para se levantar contra a autossuficiência que ameaçava sua recém-descoberta felicidade. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O homem parou diante de David, seu olhar desafiador como um relâmpago cortando o céu.
A música na praça havia cessado, e um silêncio nervoso tomou conta. As pessoas trocavam olhares, preocupadas com o rumo daquela situação. David sentiu o suor escorrendo pela nuca, mas não recuou. Ele sabia que aquele momento não era só sobre ele, era sobre todos. Lute, David! Sussurrou Henrique, como se conseguisse ler os pensamentos do garoto. Aquilo lhe deu coragem. Afinal, o que era aquele homem senão uma sombra passageira tentando ofuscar a luz que eles haviam construído juntos? Você não entende nada sobre a força que temos aqui, disse David, apontando para a multidão, que agora observava com expectativa, como se a resposta estivesse na ponta da língua. Esta comunidade é feita de pessoas que se apoiam, que se amam. E você não pode chegar aqui e desmerecer isso. O homem sorriu, um sorriso frio que fez o coração de David acelerar. Ah, mas eu entendo muitas coisas. E uma delas é que a fragilidade dos pequenos não pode desafiá-la, ele disse, com um tom de desprezo. Maria, que não se intimidava, avançou alguns passos e olhou nos olhos do estranho com firmeza. A verdadeira força não vem do material, e sim do amor que cultivamos entre nós. Você pode ter poder, mas não conhece o valor da união. Valor da união? O homem gritou, um riso cínico escapando de seus lábios. Isso é apenas uma ilusão. Uma fraqueza que vocês alimentam. Ele se virou para a plateia, gesticulando como se fosse um orador sedento por aplausos. Só existe um caminho, o da superioridade. Nesse instante, David percebeu que havia uma batalha a ser travada, não só com palavras, mas com ações. A comunidade havia se erguido, e o que estava em jogo era a crença que cada um tinha no outro. Aquela era uma luta pela dignidade e pelo respeito que tanto mereciam. Se existe uma coisa que você não entende, é que ser forte não significa ser superior, replicou David, sua voz agora cheia de ardor e confiança. Ser forte é saber que, juntos, somos capazes de enfrentar qualquer tempestade. Tensão pairava no ar. As pessoas começaram a murmurarem entre si. A semente de união que David havia plantado durante sua apresentação começava a florescer novamente. Eles eram mais do que um grupo de estranhos, era uma família ponto e como que respondendo ao chamado de David, alguns começaram a se posicionar ao seu lado. João, Luana e até mesmo Henrique estavam lá, mostrando que diante da adversidade, a solidariedade se tornava verdadeira força. O homem, percebendo que a maré não estava a seu favor, fez um gesto brusco. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele brandiu o que parecia ser um documento em uma das mãos, destacando-se como uma ameaça. David sentiu que era hora de dar um passo adiante, mas seu coração pesava. E se aquele homem pudesse realmente fazer algo perigoso? A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele olhava para a comunidade ao seu redor, que permanecia firme e unida. Quem você realmente pensa que é para nos ameaçar? Evocou Maria, sua voz firme como rocha. Aqui, não tem espaço para a arrogância e a divisão. É hora de você ir embora. A multidão começou a se agitar, e os gritos de apoio ecoaram. David sentiu como se todo o peso de sua vida estivesse resumido naquele momento. Era o momento de verdade, onde se definiriam se seriam empurrados pela cara de arrogância ou se levantariam como um só. O homem hesitou, seu olhar observava a força da comunidade. Mas o que ele não sabia era que a maior arma naquela praça não era um documento ou uma posição, era a união de todos os corações pulsando em um só ritmo. E a batalha ainda não havia acabado. Você pode não querer sair agora, mas vamos fazer você entender que não pode desmerecer quem somos. David gritou, inflado por uma bravura que antes lhe faltava. E ao olhar para frente, o que estava prestes a acontecer poderia definir o futuro de todos. A tensão na praça era palpável, e David sabia que a luta estava apenas começando. Mas aquele homem escondia? O homem ergueu o documento acima da cabeça, como se fosse um troféu conquistado em uma batalha injusta. Seu olhar, porém, não estava mais concentrado em David. Ele mirava as pessoas ao redor, percebendo que a tensão na praça se tornará uma força coletiva quase palpável. O riso desdenhoso se desfez de seu rosto, substituído por uma expressão de raiva e desconfiança. Isso não é só um documento, é a prova de que o que vocês chamam de união é apenas uma fachada. Ele gritou, os ecos de sua voz preenchendo a praça. Eu trago a verdade sobre o que realmente importa. Preparados para ver seu mundo desmoronar? David sentiu a mão de Maria apertar seu braço, uma conexão silenciosa que dizia, estamos juntos. E ao olhar em volta, viu as expressões de determinação nos rostos de seus amigos e vizinhos. Aquilo era uma chama que se acendia, crescendo com cada segundo que passava.
Ele respirou fundo e se lançou adiante, levando consigo a força daquela comunidade. O que você realmente acha que vai acontecer aqui? Perguntou David, tentando manter a voz firme. Você pode ter papéis e poder, mas nós temos algo que você nunca poderá comprar: a confiança uns nos outros. O seu truque já não funciona mais. Com essas palavras, um murmúrio de apoio começou a se espalhar. Pessoas se aproximavam de David, algumas levantando os punhos, outras gritando para mostrar que estavam com ele. A emoção era contagiante, e o homem começou a perder o controle. Ele tentava intimidá-los, mas cada grito de solidariedade fazia com que sua fachada de poder ruísse um pouco mais. Você não passa de uma ilusão. Você se alimenta do medo e da divisão. Mas somos mais fortes do que isso. Maria continuou a gritar, e a energia da multidão parecia pulsar como um único coração. O homem, agora cercado por olhares desafiadores, tomou um passo para trás. David percebeu que a poeira estava se assentando na atmosfera carregada de tensão. O homem já não parecia tão invencível. Aquela força coletividade, a merecida união de corações e vozes, começava a desmantelar a arrogância que ele havia trazido. Mas então, um pensamento cortou a mente de David. Ele lembrava da história de uma comunidade que se unira para lutar por seus direitos, desafiando aqueles que pareciam ter o controle. Quão longe eles foram para alcançar isso? Ele decidiu que era hora de transformar o medo em um partido de poder amoroso. Escutem todos! Ele exclamou, sua voz ecoando como um trovão. A verdade é que todos nós enfrentamos dificuldades. Em vez de permitir que um homem nos divida, vamos usar isso para nos unir ainda mais. Vamos mostrar que somos um só corpo e que não vamos ceder. À medida que suas palavras ecoavam, um brilho nos olhos das pessoas crescia. Elas não eram apenas apoiadores, eram guerreiros. Com cada frase de força, a energia na praça explodia. Havia lágrimas, sorrisos e vozes se unindo em um só clamor. O homem olhou em volta, percebendo que a tempestade que tinha se formado não era contra ele, mas em favor de cada um que ali estava a ponto. Mas antes que a multidão pudesse levar a luta adiante, o homem olhou novamente para o documento e, com um gesto dramático, rasgou em pedaços pequenos. Vocês acham que isso é o fim? Estão enganados. Eu sou apenas um emissário do que está por vir. Ele se virou, sua voz sumindo na multidão. Preparem-se. A euforia logo se transformou em confusão. David olhou para os amigos ao seu lado, uma onda de medo misturada com determinação surgindo. O que ele quis dizer com aquilo? Qual seria o próximo passo? Uma certeza se instalou no coração de David. A verdadeira batalha ainda estava por vir, e eles precisavam se preparar. O que mais esse emissário traria consigo? David sentia seu coração acelerar. A frase do homem reverberava em sua mente, como um tambor em um carnaval, cheio de promessas sombrias. Ele não podia deixar que o medo dominasse a comunidade. Olhando para os amigos, viu no semblante deles uma mistura de preocupação e coragem. Era a hora de agir. Precisamos de um plano, disse David, sua voz firme, mas baixa o suficiente para evitar alarde. Maria concordou, e outros ao redor começaram a se reunir, formando um círculo protetor. Eles já estavam juntos na praça, mas agora precisavam se unir com um propósito ainda maior. Se ele tem uma verdade para derrubar nossa união, precisamos encontrar nossa própria verdade. O que nos une aqui? O que realmente valorizamos? Questionou David, olhando nos olhos de cada um. As conversas começaram a fluir, as ideias se misturando como os acordes de uma canção. Minha avó sempre dizia que a união faz a força, comentou um jovem, seu rosto iluminado pela esperança. Devemos mostrar que somos mais do que discursos vazios. Temos história, temos laços, temos amor. Aquela centelha de otimismo espalhou-se como fogo em palha seca. As vozes se elevaram, cada uma trazendo novas propostas. Um pequeno grupo se ofereceu para rebuscar informações sobre o homem e sua ligação com o que ele realmente chamava de verdade. Outros começaram a organizar um evento na praça para compartilhar histórias de suas vidas, experiências, de como cada um havia ajudado o próximo. Não é apenas sobre nós. É sobre a nossa comunidade, gritou Maria, com a paixão escorrendo pela voz. A multidão vibrou, como se a resposta para um chamado ancestral estivesse finalmente sendo respondida. Enquanto isso, o homem observava de longe, seus olhos estreitos, como se estivesse testemunhando um fenômeno que não podia entender. O ar em torno dele estava impregnado de intriga. Como uma tempestade se formando no horizonte, ele sentia que havia algo maior em jogo. David notou a expressão do homem e entendeu que eles estavam numa corrida contra o tempo.
O emissário não estava apenas ali para intimidar, ele tinha planos maiores. Reige, como muitos o conheciam, havia cavado fundo nas relações, estudando a maneira como a comunidade se apoiava. Precisamos agir rápido, antes que ele consiga plantar a discórdia, disse David, sua voz vibrando com urgência. A determinação naqueles olhos brancos e limpos fez com que o grupo se unisse ainda mais, formando um plano. Com cada palavra, eles começavam a se reconhecer não apenas como vizinhos, mas como uma família. No dia seguinte, a praça estaria cheia. Seria um dia de celebração, um dia para reafirmar sua união e expor as verdades que realmente importavam. Os cartazes começariam a ser feitos, cada um com mensagens de esperança, de força e de amor. No centro da praça, uma grande faixa destacaria: a verdade é que somos nós. Mas mesmo à medida que a empolgação crescia, a sombra do desconhecido pairava. O que Reige poderia fazer enquanto isso? Quais seriam seus próximos passos? Uma sensação de apreensão crescia dentro de David, como um balão prestes a estourar. Ele sabia que o pior ainda estava por vir. E, à medida que a noite caía, ele se perguntava: estariam prontos para o confronto que se aproximava? O sol mal havia se erguido quando a praça começou a se encher. Uma brisa suave acariciava os rostos de todos ali, trazendo consigo o cheiro de café e pão fresco. O clima estava vibrante, uma excitação quase palpável no ar. Embora a luz da manhã prometesse um dia bonito, David não conseguia afastar totalmente a inquietação que devorava seu estômago. Ao olhar ao redor, viu cada um dos rostos familiarizados que se moviam com determinação. Algumas crianças corriam felizes, penduradas em cartazes que enfeitavam o espaço. Maria parecia especial, engajada e radiante, enquanto ajudava a fixar uma faixa colorida com a mensagem que impossivelmente se tornará o lema de todos: a verdade é que somos nós. Havia força naquelas palavras, e David se sentiu reconfortado ao perceber que aquela comunidade estava realmente unida. Olha, David! Exclamou um velho amigo enquanto apontava para um pequeno grupo que se destacava. As pessoas vieram de longe. Isso é incrível! E foi exatamente ali, cercado por vozes nervosas e animadas, que ele sentiu seu coração bater mais forte. Uma parte dele queria acreditar que tudo daria certo, mas outra parte sussurrava os temores que não eram fáceis de ignorar. Reige poderia ter carta na manga, e não era apenas o discurso do homem que o incomodava. Era o peso das histórias e vivências que cada um deles carregava. E se Reige decidisse usar isso contra eles? Conforme avanças na organização, a comunidade se dividiu em grupos, cada um responsável por um aspecto diferente do evento. Alguns cuidavam da comida, outros da música, e um grupo se encarregou de coletar depoimentos de pessoas que haviam superado desafios juntos. David se sentiu aliviado ao perceber que cada pequena contribuição importava. Era ali, na união de todos, que realmente residia seu poder. Mas enquanto os preparativos avançavam, um murmúrio começou a se espalhar. Alguém avistou Reige se aproximando, seu olhar sombrio e calculador como sempre. Uma onda de tensão percorreu o ambiente. David sentiu seu estômago revirar. Ele precisava falar com o grupo e lembrá-los do que estavam ali para fazer. Ei, pessoal! Aquele homem pode parecer intimidante, mas estamos aqui para reafirmar quem somos. Vamos ensiná-lo que somos mais fortes juntos. Não deixem que o medo entre na nossa sabedoria. Sua voz soou mais forte do que pensava que conseguiria. Os olhares se encontraram, e a conexão era instantânea. As dúvidas foram ofuscadas pelas lembranças de histórias compartilhadas. A força de suas experiências se transformou em um grito de guerra. A coragem estava começando a fluir. Mas antes que pudessem se preparar por inteiro, Reige se adiantou. Ele interrompeu a atmosfera festiva, seus olhos gélidos observando a multidão. Apenas lembrem-se, verdadeiros são aqueles que não têm nada a esconder, ele provocou, um sorriso maquiavélico nos lábios. David engoliu em seco. As palavras foram como um soco no estômago. Ele poderia dizer o que quisesse, mas a essência daquela comunidade estava enraizada em verdades profundas. Vamos! Não deixem que isso nos derrube! Gritou Maria, tentando acalmar os nervos à flor da pele. Mas a semente da ansiedade já estava plantada, e David sabia que não podiam subestimar Reige. Havia mais em jogo do que eles imaginavam, e a resposta à provocação do homem estava se formando. Conflitos seriam inevitáveis. E, naquele momento, David teve certeza de que o enfrentamento que se aproximava testaria não só sua fé uns nos outros, mas também o próprio conceito de verdade que tanto defendiam. Ele olhou uma última vez para a multidão que fazia parte de sua vida e pensou: estar juntos não era só um ato, era uma escolha.
E agora, essa escolha precisaria ser defendida com todas as forças. Enquanto respirava fundo para encarar o desafio, uma nova dúvida saltou seu coração. Será que a verdade dele seria suficiente para enfrentar a tempestade que Reiji trazia consigo? O dia prometia se desenrolar numa mistura de emoções. A praça, que começava a vibrar com a música e as risadas, agora coexistia em um silêncio tenso, moldado pela presença ameaçadora de Reiji. Com um gesto, ele demonstrava o poder que tinha sobre a multidão, e enquanto David tentava manter o espírito da comunidade aceso, ele já sabia que a batalha estava apenas começando. Os rostos dos amigos ao redor de David eram uma mescla de determinação e medo. Ele podia ouvir o sussurro inquieto de alguns, preocupados com o que Reiji poderia revelar a seguir. O jogo de poder se intensificava, e David se sentia como se estivesse em um campo de batalha, onde as palavras eram as armas mais afiadas. Precisamos nos preparar para o que vier, disse Maria, sua voz firme. Devemos contar nossas histórias antes que ele tente manipulá-las. Olhar para Maria era um alívio. Sua força se espalhava como uma corrente elétrica e, ao seu lado, David percebeu que não estavam sozinhos. Ele olhou para os rostos ao seu redor e viu a vontade de lutar. Eram filhos, mães e pais. Gente simples, mas que já havia enfrentado desafios enormes. Pessoas que, assim como ele, não tinham nada a esconder e tudo a perder. Com um aceno, David uniu o grupo para uma conversa rápida. Havia uma urgência palpável no ar. Lembraram-se do que os unia, suas experiências, suas vitórias e até mesmo suas derrotas. Cada história tinha o poder de emocionar e de fazer com que aqueles que escutavam refletissem. E assim, um a um, eles começaram a se levantar, compartilhando suas vivências. Eu vim de um lar difícil, começou um senhor de cabelos brancos, a voz tremendo. Mas sempre acreditei que juntos éramos mais fortes. E aqui estamos, lutando por um futuro no qual nossos filhos possam ser felizes. Sua declaração trouxe lágrimas aos olhos de muitos, um exemplo vivo do que a comunidade significava. E enquanto as palavras ecoavam na praça, a tensão começava a dissipar. Mesmo Reiji tentando minar a confiança deles com sua presença imponente, a união entre eles criava um escudo impenetrável de verdades compartilhadas. Mas David sabia que isso não duraria. Ele sentia os olhos de Reiji queimando em sua pele, esperando o momento perfeito para atacar. Escutem, o que nós temos aqui é mais do que palavras. É nosso vínculo, nossas histórias e a luta que travamos todos os dias, ele disse, tentando galvanizar a força coletiva que agora parecia envolvê-los. Foi então que a esperança começou a romper a ansiedade. David olhou para os rostos fortificados pela solidariedade, e todos entenderam que estavam prontos para enfrentar o que vinha pela frente. A verdade deles era uma fúria doce e poderosa, uma tempestade que Reiji jamais poderia compreender. Subitamente, Reiji passou pelo grupo como um relâmpago atravessando a escuridão. Ele se posicionou estrategicamente na frente da multidão, seu olhar se fixando em David. Adivinha só, ele disse, em um tom provocador. Nada se compara às verdades da vida que não falamos. Vamos lá. Quem será o primeiro a descobrir seus segredos? O riso sarcástico ressoou como um trovão, e a tensão cresceu novamente. David sentiu seu coração quase parar. Ele se lembrava das historias que mencionavam que as pessoas tinham a perder. A pressão aumentava, e uma pergunta silenciosa permeava o ar. Quem teria coragem de se levantar e enfrentar Reiji de frente? Naquele instante, antes que qualquer um pudesse se manifestar, a multidão parecia reter a respiração em uma expectativa que era quase ensurdecedora. David, fervendo por dentro e determinado a não deixar apenas os outros falarem, percebeu que a escolha não era apenas deles. Era a hora de um ato de ousadia. Ele se virou para Maria, sentindo o calor do momento subir. Estamos prontos, não estamos? Ele perguntou, a convicção brotando em seu peito. Mas antes que pudesse continuar, uma revelação inesperada estava prestes a explodir no ar. David respirou fundo, sentindo o peso da pressão de cada olhar que se voltava para ele. O que Reiji havia dito ainda ecoava em sua mente. As verdades não faladas eram como sombras, espreitando silenciosamente em cada canto das histórias que eles tinham. Mas o que ele não podia imaginar era o que esses segredos revelariam. Você pode achar que sabe tudo sobre nós, começou David, sua voz firme e clara, rompendo o pesado silêncio que pairava. Mas há uma força que você nunca vai entender. O murmúrio pela praça cresceu, e o calor de solidariedade se expandiu em torno dele. Maria deu um passo à frente, alinhando-se ao lado de David. Essas histórias que você quer expor, elas são nosso escudo. Cada uma delas é um capítulo da nossa vida, e juntas nos tornam invencíveis.
O olhar desdenhoso de Reiji, que antes parecia um desafio, agora começava a mostrar uma fissura. David viu isso e soube que era o momento certo de intensificar, de ir além. Para cada dor que você quer trazer à tona, nós temos um motivo para lutar. Olhem ao seu redor. Cada sorriso aqui é uma vitória sobre alguém que achou que poderia nos derrubar. A multidão começou a responder. Um a um, levantaram-se, cada voz um eco da resistência. Uma mulher que havia perdido seu filho para a violência se posicionou, sua dor exposta como um estandarte. Eu não sou apenas uma mãe, sou uma guerreira. E se vou chorar pela vida, não pela morte. As palavras dela eram como fogo, e a energia começava a se transformar em um grito coletivo de força. David sentiu as lágrimas nos olhos, mas não era por tristeza. Era por orgulho, por aquela comunidade que se unia a cada minuto. Uma jovem subiu e disse: eu sou apenas uma estudante, mas o que você não sabe é que meu sonho é mudar o mundo. Ninguém vai me calar. Reiji, que antes estava tão seguro, começou a hesitar. Ele olhava fixamente para cada membro daquela assembleia, como se quisesse encontrar alguma fraqueza, mas encontrava apenas determinação. As histórias, as lutas, tantos rostos que brilhavam com a luz de suas experiências. Era uma força que ele não poderia abalar. Quando falamos a verdade, mostramos nossa força, continuou David, percebendo que as palavras estavam saindo com uma clareza adolescente. Nossos segredos não são armas para você, são a prova de que não temos nada a esconder. O único que fica no aqui é você. Um clamor coletivo irrompeu. As vozes se misturavam, criando um coro que reverberava pela praça. Risos e lágrimas estavam entrelaçados, e a ansiedade que uma vez dominou o espaço agora era substituída por uma determinação feroz. Reiji, percebendo a virada dos acontecimentos, apertou os lábios em uma expressão de raiva contida. Vocês realmente acham que podem ganhar isso fazendo barulho? Ele lançou um olhar desdenhoso, mas havia um tremor em sua voz. Os segredos sempre vêm à tona. David não hesitou. A diferença é que agora nós estamos prontos para enfrentá-los. A verdade é poderosa, Reiji, mas a comunidade é invencível. Ele estava prestes a dar mais um passo à frente, quando um grito vindo da multidão interrompeu o momento. Uma figura conhecida se destacou, alguém que poderia mudar tudo. O coração de David disparou. Era alguém que ele nunca esperava ver ali, alguém com poder de unir ou separar ainda mais a comunidade. E a pergunta martelava na cabeça de todos. Será que a revelação dessa pessoa seria a chave para derrubar Reiji ou um peso a mais na batalha? A praça estava eletrizada, pulsando com a força das emoções humanas. David olhou para aquele rosto familiar que aparecia no meio da multidão, e um misto de esperança e apreensão invadiu seu peito. Era Clara, uma mulher que havia enfrentado seus próprios demônios e que sempre foi uma voz forte na comunidade, mas que havia se afastado por causa de feridas antigas. Seus olhos brilhantes agora buscavam os de David, e a conexão entre os dois instantaneamente trouxe um recalentar nas memórias de lutas e superações, e talvez, a chave para o que estava por vir. Clara subiu ao palco improvisado, e o murmúrio da multidão se calou, todos esperando o que ela teria a dizer. Quantas vezes já não deixei que o medo me parasse? Começou, com a voz firme. Eu sempre acreditei que poderia enfrentar qualquer coisa, mas quando a vida começou a me esmagar, eu me afastei. Eu deixei o medo me vencer e deixei minha comunidade para trás. Mas hoje, ao ver todos vocês aqui, vi a força que nunca deveria ter deixado de lado. As palavras de Clara ecoaram, e David notou que o semblante de Reiji começava a tremer com apreensão. Clara respirou fundo, e a energia ao redor começou a mudar. Sou um testemunho de que juntos somos muito mais fortes. E hoje, eu estou aqui para lutar ao lado de cada um de vocês. Ninguém vai nos separar. O clima da praça se transformou em um mar de apoio. As pessoas começaram a aplaudir e gritar por Clara, eruções de força e solidariedade. Reiji, por outro lado, começou a perceber que a maré não estava mais ao seu favor. Ele havia esperado que a insinuação de segredos acabasse criando do medo. Mas agora a união da comunidade estava se solidificando, mostrando que histórias não eram fraquezas, mas a força indomável de quem havia vivido. David tomou coragem e avançou para o centro do palco, olhando diretamente para Reiji. Você pode ter vindo aqui com a intenção de dividir e conquistar, mas só conseguiu reunir mais vozes contra você. O que você traz não são verdades, são tentativas de controle. E agora, não só estamos prontos para enfrentar a verdade, como também estamos prontos para expor o quanto você está errando sobre nós. O seu jogo acabou. As palmas e gritos de apoio crescendo atrás dele eram a resposta perfeita.
David se virou e viu os rostos de amigos, de vizinhos, de pessoas que não eram mais apenas conhecidos, eram uma verdadeira família. Cada um ali sustentando a ideia de um futuro melhor. Rage, percebendo que sua estratégia estava se desapegando, endureceu sua expressão. Vocês acham que podem lutar contra mim? Se o que têm a oferecer são suas histórias, eu sei bem como transformá-las em fraquezas. Não. Isso já não funciona mais, Clara respondeu, desafiando-o com o olhar. E como você pode ver, a verdade é o nosso forte, e não temos nada a esconder. Quem se esconde é você, atrás de uma fachada. Estamos prontos para o que vier. E essa comunidade não vai ceder a um homem que se baseia em mentiras. A confiança nas palavras de Clara reverberou na multidão. Rage hesitou, agora cercado por um grupo vibrante que não estava mais disposto a ceder. David podia sentir o poder da unidade crescendo ainda mais forte, como uma onda de esperança correta, trazendo à tona a luta e a resiliência que brotavam do fundo de cada coração. É isso que você é? Apenas um eco distante da verdadeira força? O olhar de David fez Rage recuar um passo. Aqui existem vozes reais, e cada uma delas representa uma história de luta que você jamais poderá destruir. Ao ouvir isso, Rage se transformou em um senhor ameaçador, mas mesmo assim, o peso da comunidade começou a recair sobre ele como um manto. O clima, antes tenso, agora pulsava de amor e determinação. David levantou os braços e pediu silêncio novamente. Hoje não é sobre acertar pontos, é sobre sabermos quem somos e o que defendemos. Os aplausos ecoaram, e uma energia imbatível preenchia a praça. Rage, acossado pela memória de suas próprias fraquezas, começou a perceber que aquela batalha não era apenas uma disputa de palavras, mas de sentimentos, experiências de vida, e um espírito coletivo que se tornava imbatível. O homem teve certeza de que havia perdido. E antes que pudesse se recompor, gritos de união e histórias brotaram mais. Uma comunidade não é feita apenas de residências, é feita de laços. Maria proclamou. E somos todos aqui pelo amor e pelo compromisso que temos com nossas verdades. Outras vozes começaram a surgir na praça, um verdadeiro coro de coragem. Rage, perdido em meio à força que emergia dos moradores, recuou. Com um último esforço para destruir seu peso, ele gritou. Vocês se sentem tão fortes juntas, mas eu trago a verdade. E mesmo essa união não será suficiente para barrar o que realmente está por vir. Mas as palavras dele já não tinham poder. A comunidade estava mais forte do que nunca. Eles foram além do medo, da dúvida e da desconfiança. Você pode levar suas ameaças. David gritou de volta, sua paixão incendiando o coletivo. Mas nunca conseguirá destruir o que criamos aqui. Nós seremos as vozes que contaremos a verdade que realmente importa, e continuaremos de pé por aqueles que lutaram. E, assim, Rage se deu por vencido. Ele virou-se e desapareceu na multidão, chutando os restos de seu orgulho. A comunidade ainda estava fervendo. Diante daquele momento, uma única certeza preenchia os corações de todos: a esperança sempre venceria as sombras, pois juntos era uma força inquebrantável. David olhou para Clara, Maria e todos os outros. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas não eram de tristeza, eram de felicidade. Olha o que conseguimos! Nunca é tarde para reescrevermos nossa história juntos. A praça explodiu em aplausos e gritos de alegria, celebrando não apenas uma vitória, mas a renovação de laços, a força da unidade e a promessa de um futuro melhor. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar muito. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.